Olá, tudo bem? A numerologia, o estudo do significado oculto dos números e a influência no comportamento e no destino das pessoas. É sobre esse assunto que o repórter MT vai falar hoje. Para conversar comigo, eu convidei o numerólogo Marco Aurélio Ramos. Olá, Marco Aurélio, tudo bem? Como é que você está? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente, já como uma introdução, sobre o que é a numerologia. Tudo bem? Bom dia, Lorena. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um prazer enorme compartilhar o conhecimento. Bom, o que é numerologia? A gente escuta muito falar de numerologia, né? Eu, particularmente, eu considero a numerologia um conhecimento ocultista, esotérico. Eu considero, classifico nesse lugar, que acho que é o lugar dele, e não como ciência, para não disputar o que é a ciência moderna hoje em dia, que a ciência moderna é uma coisa, a ciência dos séculos passados, então a numerologia, o estudo de ocultismo era considerado há 1000 anos atrás o estudo da ciência, até porque as coisas não tinham uma definição como agora. Mas a numerologia eu considero um conhecimento ocultista, um fenômeno que ainda não conseguimos explicar pelos métodos da ciência moderna, mas a gente consegue perceber todos os dias a influência disso na vida das pessoas, de empresas, eu faço estudos de empresas, pessoas, países, instituições. A gente vê ali o reflexo disso acontecendo constantemente. É curiosa essa definição que você fez, porque quando a gente fala em números, automaticamente remete, vamos supor, à matemática. E costuma-se dizer que matemática é uma ciência exata. E a numerologia, ela foge disso, né? Praticamente o oposto contrário. Nós temos que entender que a matemática, e muitos dos estudiosos trouxeram o conhecimento do ocultismo. No próprio número zero, por exemplo, hoje o zero representa o vazio, mas na época de Pitágoras, há 2.600 anos atrás, o zero representava o infinito. O zero representava a simbologia. Se você buscar a simbologia dos números de milhares de anos atrás, elas são todas simbologias esotéricas, ocultistas, e não como ciência que eles falam hoje, aquela coisa matemática. Então, o zero, na verdade, representa o infinito. O zero tem o formato do útero, e, na verdade, naquela época, se via que Deus talvez fosse, na verdade, uma mulher, deusa, porque o útero é onde gera a vida, onde gera o universo. Aí depois eles mudaram o zero para representar o vazio, e o 8 passou a representar o infinito. Então, se a gente observar, no fundo, o primeiro no universo é o feminino. A gente pode dizer que, então, os números, eles são uma linguagem, é uma forma de comunicação nesse seu estudo na numerologia? É isso? Sim, vários. Na verdade, assim, o que nós temos no mundo ocidental? O que se fala de numerologia? Numerologia, por exemplo, você tem o sistema que a gente chama hoje de sistema pitagórico, porque a semente foi em Pitágoras há 2.600 anos atrás. Pitágoras trabalhava com 10 números, na verdade, de 0 a 10 ele trabalhava apenas, tá? Depois, ao longo dos séculos, foram surgindo outras interpretações. Por exemplo, no mundo ocidental, para o alfabeto greco-romano, nós usamos o sistema pitagórico e o dos caldeus. Que nos caldeus a diferença pelo pitagórico que não se interpreta o número 9, que eles consideram sagrado, porque o 9 está muito acima do que o ser humano possa vivenciar. 9 representa o amor incondicional, o desapego total, a compaixão, são ideais muito elevados para a humanidade. Mas existem outros sistemas no mundo? Existem. Por exemplo, a China, com a Revolução lá de Mao Tse-tung, teve um período que eles apagaram esses conhecimentos que diziam que era mistificação, mas hoje eles estão resgatando, por exemplo, tem um sistema para o alfabeto chinês, tem um sistema para o alfabeto japonês. Existem outros sistemas numerológicos que nós não temos como usar para nós, que é para aquele alfabeto. Existe, por exemplo, a numerologia ayurvédica, parece que é algo novo, tem mais de 5.000 anos, que é usado somente lá para eles. Tá? Então, qual a matemática, qual o sistema que nós utilizamos para o alfabeto ocidental? É o pitagórico. É o que nos dá a compreensão dentro do que a gente tem de simbologia. Números são símbolos. São símbolos. E símbolos, eles criam, na verdade, para a construção humana, e criam um arquétipo.
E esse arquétipo ele tem uma representação no nosso mental, que são construções que são feitas ao longo dos séculos. Tá? Então, esses arquétipos também eles vão sofrendo mudanças ao longo dos séculos. Certo. Vamos lá, vamos para a prática. A gente poderia pegar o ano 2022 e fazer uma interpretação, eu acredito que ó, você já tem até feito isso até no início de 2022, sim, mas a gente está aí, faltando praticamente um mês para acabar o ano. Como é que foi 2022? O que simbolizou a representação 2022? Bom, primeira coisa que nós temos que entender, Loriane, que nós não podemos chamar a numerologia, por exemplo, adotar a palavra previsão. A palavra previsão ela é muito perigosa, porque ela coloca a pessoa num polo totalmente passivo. Então, está previsto, vai acontecer. Como é que a gente tem que olhar para isso? Existe a possibilidade, dentro de um mapa de uma pessoa, de uma empresa, uma corporação, ou um mapa global, como agora 2022, de nós extrairmos aspectos que têm uma probabilidade muito alta de ocorrer, e esses aspectos, eles têm um caráter de previsibilidade quando se confirma. Mas a palavra mais apropriada para tudo isso é prognóstico. Por qual motivo? Ela é mais ampla, ela inclui esse aspecto com grande probabilidade quando existe, mas o prognóstico está dizendo assim, Loriane, nesse momento, nós estamos nesse número. Nessa regência, a melhor forma de atravessar ela é adotando esta postura, dando uma atenção para esse tópico aqui, explorando esse aspecto e tendo cuidado com esse detalhe. Então, qual era o tom do ano 2022? 2022, se você somar, vai dar um 6. O tom do 2022, a nota musical era do uso da diplomacia, da cooperação, das parcerias, das uniões, da interação entre pessoas. Por isso que 2022, rapidamente, em muitas partes do mundo, as pessoas, por exemplo, com relação à pandemia, eles baixaram a guarda, porque as pessoas já tinham necessidade de interação. Elas não conseguiam mais ficar isoladas. Então, em todos os países, com maior ou menor grau, as pessoas já tinham necessidade de conexão próxima. 6 é proximidade, 2022 é um 6. 6 representa tudo aquilo que agrega pessoas, que une pessoas. Um clã, uma tribo, é 6. Um povoado, um centro urbano, cooperativa, sociedade comercial, tudo que une é 6. Gangue, máfia também, 6. Então, as pessoas tinham necessidade de conexões, ainda mais passando por um período de restrição máxima, que foi 2020, que era o número 4, 2021, que era um 5, que era uma energia de movimento, ainda com restrição, então elas saíram loucas. Então, 6 é esse propósito. Mas qual é o anverso do 6? Conflitos intermináveis, longos. A guerra da Ucrânia surgiu, o Rússia e Ucrânia, aconteceu no 6. Incrivelmente, 6 rege família, né? A tribo, e 6 rege briga familiar. Ucrânia e Rússia são povos irmãos. Israel e Palestina, por exemplo, aquilo é uma típica guerra a 6. Eles são povos irmãos. As pessoas imaginam que são 2 povos distintos. Não, eles tiveram a mesma origem. Então, o pior conflito que existe, na verdade, é entre irmãos familiares. Então, por essa razão, nós sabemos que, por exemplo, esse conflito ele vai ser longo para solucionar. Ele vai ser desafiador. Então, 2022, nós tivemos esses 6. No nível, aí tem vários níveis que atuam. No nível de política, em geral, política, qualquer país que estivesse trabalhando com política, qual era a tônica do ano? Fazer uniões. No âmbito comercial internacional, fazer uniões. Você vê BRICS, estão tentando fortalecer grupos. Tá? Então, 6 rege isso. Tudo que une para um propósito em comum. E isso no nível individual, a mesma coisa. Quer dizer que todo mundo vivenciou 2022 igual? Não. Pessoas, por exemplo, mais diplomáticas, mais amáveis, elas se deram muito bem. Pessoas que não gostam de parceria, não gostam de ceder, elas se deram mal, elas tiveram dificuldades. É um ano que exigiu diplomacia, aquele tipo de temperamento, pavio curto, briga com todo mundo, ele se deu muito mal no ano de 2022. Que curioso. Eu até tinha elencado uma série de fatores aqui que eu ia perguntar para você a relação mesmo desses, na verdade, acontecimentos, né, com a numerologia. E alguns deles você já falou, que foi a guerra da Rússia e Ucrânia, foram as eleições também. A gente teve eleições em muitos países esse ano. A gente teve Itália, Portugal, França, Alemanha, Brasil, acabamos de ter o Brasil.
né? Então, todos esses acontecimentos, de uma forma ou de outra, eles têm alguma relação com a numerologia. Sim. Quem soube aproveitar, tinha uma música tocando. Quem soube dançar o ritmo, caminhou bem. Quem não soube dançar o ritmo pode ter feito totalmente o contrário da energia 6, que vai gerar choque no ano que vem. Nós temos uma sequência, é uma escala. Você vai dando passo a passo, e aí a coisa vai se complicando dependendo da escolha anterior. Então, vamos lá. Você deu o tom. O ano que vem, 2023, 7. É isso? Exatamente. E aí? Exatamente. Nós temos, por exemplo, 2023, isso se chama Ano Universal, que é o ano global. Ele afeta toda a humanidade, né? Toda a humanidade. Isso vai afetar todos iguais? Logicamente não. Então, 7. O que é o 7? 7 é o número da reflexão, do mergulhar no seu universo interior. 7 não é um número materialista, é um número espiritualista, porém não religioso. Não tem nada a ver com religião. Sim. Inclusive, 7 é uma energia que quebra dogma. 7 é um número da liberdade de pensamento e questionamento. Por isso que ele não se encaixa com religião. Porque ele questiona. Então, 7 é o número da reflexão. De uma maneira geral, de uma forma geral, o ser humano vai estar no ano que deveria parar para refletir quais foram as ações que cada um de nós adotou ao longo dos últimos 7 anos no mínimo. No nível individual, cada pessoa vai fazer o seu balanço interno. Quem sou eu, no que eu me transformei, o que eu fiz, o que aconteceu na minha vida. É no ano de 2023 que vai cair a ficha para muitas pessoas que perderam entes queridos na pandemia. Porque os lutos... E além da na pandemia houve muitas perdas, e aí, sem querer voltar ao assunto, que era já até para eu ter comentado com você, esse ano também a gente teve perdas de pessoas queridas, talvez não familiares, mas conhecidas, e eu citaria vários, Arnaldo Jabor, Milton Gonçalves, Cláudia Mendes, a própria rainha, Gal Costa, Rolando Boldrin, Isabel, isso só nos últimos dias. Também teria alguma relação? 6 representa a morte de queridos. No nível familiar, na família, a pessoa que perdeu, aquele tio querido. No nível, numa família, humanidade, uma família Brasil, humanidade, aquelas pessoas que representavam algo, é a memória afetiva. Então, por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela tinha uma memória afetiva para a população inglesa. A Rainha Elizabeth, ela ficou trabalhando na guerra todos os dias. Bombardeavam Londres, toda manhã ela levantava, e ela foi militar, ela atuou, também não ficou no castelo. Queriam retirar a família de Londres, ela falou, não, vamos permanecer todos, junto com o povo londrino. Então, isso criou uma memória afetiva. Tá? Artistas são regidos por essa energia, figuras populares, tá? Pessoas que criaram vínculos com grupos, não só grupos bons, também gangue, máfia, essas coisas também, porque vocês regem isso. Certo. Aquele representante daquele grupo, porque vocês é uma energia tribal, aquela tribo, aquele grupo, ainda mais hoje com rede social, vocês representam aquele grupo fechado, aquela tribo, que você se conecta por uma afinidade. Vocês é uma infinidade, uma intimidade. Né? Então, vocês têm esse aspecto. Ele é um ano também que havia uma necessidade de assentar, vocês iam decantar. Ainda mais que nós saímos de um ano 4, 2020, 2005, 2021, muito tumultuado. Então, as pessoas estavam cansadas, elas estavam querendo buscar um momento de assentar, de acalmar, pacificar, né? Para ir no 7, a reflexão. O 7, que é o 2023, é onde a ficha vai cair dos mortos. Porque o 7 é que vai tomar consciência que você enterrou aquele tio em 5 minutos, porque foram lutos abreviados. Eu tenho gente que perdeu pessoas que fala assim, eu perdi meu irmão, e dá uma risada. Mas não é porque a pessoa é fria, porque ela não percebeu ainda. A ficha não caiu, né? A famosa ficha não caiu. É aí que vai acontecer. Então, nós temos um ano perigoso para depressão. Para quem já tem tendência à depressão, é importante cuidados. Suicídios. Tá? É um ano de baixo astral, porque as pessoas não caminharam bem. Não é um ano material, então, no geral, nós vamos ver
travamento do fluxo material, econômico, apesar de que a energia 7, o número 7, ele rege o Oriente. O 7 rege o Oriente. Pode ser que alguns países do Oriente ainda se deem bem em questões econômicas, mas o 7 não rege o Ocidente. Né? O 7 é uma energia filosófica, reflexiva, é uma energia do pensar, refletir, da serenidade ao agir. Os orientais têm mais isso, em estratégia. Você vai fazer uma negociação com o americano, pá. Você vai fazer uma negociação com o chinês. Não, ele vai, mas tem que jantar. Ele está te observando em vários detalhes. O negócio é o último passo a ser dado. Tem toda uma liturgia para você fazer um negócio com o oriental. Entendi. Né? Então, talvez eles ainda se deem um pouco melhor do que nós. Mas para nós, no Oriente, no Ocidente, nós vamos ter uma dificuldade econômica, e particularmente o Brasil, que entrou dia 7 de setembro no ano 4, então Brasil no ano 4, conjugado com esse 7. Nós teremos um ano muito difícil. Muito difícil. E aí que vai vir à tona tudo que está oculto, que não foi visto, porque essa conjunção revelar tudo que está oculto, e o 4 conjugado com 7, ele rege desconstruir e trazer a realidade nua e crua. É isso aqui. Nossa, forte, hein? Então, para o Brasil, particularmente, é mais difícil. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque não tem como, nós estamos aí numa Copa do Mundo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre isso? As pessoas sempre me perguntam, Loriane, o que a gente tem que tomar um cuidado? De não fazer explicação superficial. Como é que você poderia fazer uma análise, por exemplo, de um time? Você teria que fazer um mapa de todos os jogadores, com os técnicos. Se for fazer um estudo certo, seria isso. E de todos aqueles que estão concorrendo. É humanamente impossível. Então, qualquer pessoa que venha falar, que se diz numerólogo, e dizer tal time vai ganhar, desculpa, mas é uma mera bobagem. Essa pessoa está chutando e não é verdadeiro o trabalho. Então, não tem como. Para fazer, por exemplo, numa empresa, como é que a gente analisa uma empresa? A gente vai pegar todos os sócios, a razão social, nome e fantasia, um estudo longo, demorado, para aí sim. Não tem como você fazer isso. Você não sabe nem o que jogador vai estar no dia daquele jogo. Se a gente tivesse certeza absoluta e pudesse comparar com todas as outras seleções que estão indo, aí tudo bem. Mas não dá, é humanamente impossível. Então é chutômetro. Tá, então nesse caso é fazer a nossa parte, né? É torcer. E no caso também, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, o Marco Aurélio. O que você pode aí sugerir para as pessoas, né? Já frente a um 2023. Você já falou o tom, as características, enfim, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente. 2023 é um ano 7. É entendermos que a vida não é só matéria e não é só dinheiro. É o ano que vai nos lembrar disso. Colocar outros valores acima da matéria e do dinheiro. Aqueles que conseguirem se conectar com isso podem viver bem o ano 7. O 7 é o número da filosofia, do transcendental, daquilo que é abstrato, não é o material. A vida não é só ganhar dinheiro. A vida não é só ficar rico. Não é isso. Aliás, se isso fosse sucesso, eu não teria tantas pessoas na minha mesa com dinheiro tomando tarja preta. Então tem alguma coisa errada. Então eu falo, para o ano 7, busque valores que não sejam materiais. Essa é a mensagem que eu tenho para dizer. Uma boa mensagem. Marco Aurélio, eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade mais uma vez. É muito gostoso conversar com você, é muito gostoso te ouvir. Você é um estudioso, eu te conheço já há algum tempo, e te desejar já aí um bom fim de ano e um feliz ano novo. A todos nós, que a gente consiga ter a paz, que é a energia do 7, mas é aquela paz verdadeira, a paz serena.